Olá, Mike. Olá, Thiago. Tudo bem? Então, vamos lá. Fizemos o desenho inicial aqui para o quarto, né? E contemplando aquela opção de integrar, né, um dos quartos, né, ao quarto principal, né, o quarto master. Então, a entrada do quarto principal é nesse sentido, né, do corredor. Me concentrei em desenhar, né, o espaço do closet propriamente dito. Então, vamos lá. Nós havíamos conversado naquele dia, né, de colocarmos uma porta de passagem, né, abrir uma passagem na parede e talvez usarmos uma porta de correr, usar a porta de correr, né? Então, assim a gente fez. Se não me engano, a disposição do quarto é mais ou menos essa aqui, né? Nós temos uma cama de casal, né? Só para ilustrar. Então, entrando aqui no closet, vou remover aqui. Nós fizemos de forma simétrica o desenho dele. Então, começando de um lado aqui, né, uma torre com diversas prateleiras. Seguimos aqui para uma outra torre com gaveteiros, um cabideiro e um espaço de malheiro, né, um espaço superior, que é um pouco maior. Isso aqui pode, né, ser assim, né, ou logicamente a gente pode configurar e acho que é mais interessante configurarmos com as necessidades, né, com a forma que os senhores usualmente usam para poder guardar as roupas e utensílios. Mas seguindo, nós temos aqui um armário em L, que aqui eu deixei para cabideiro, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Aqui, a gente continua, né, com um espaço aqui de bancada que pode ser utilizado, né, para penteadeira, né, maquiagem, se arrumar. A ideia aqui seria um espelho bem grande, bem generoso aqui no espaço em aberto. O espelho ficaria de forma afastada, né, da parede. Nós teríamos um espaço aqui, né, um gap aqui, um espacinho. E nesse espaço a gente já poderia colocar uma iluminação. Colocar uma iluminação aqui indireta, né? Correr um LED por detrás do espelho, que daria um aspecto bem interessante. Se o propósito for de fato para maquiagem, né? A gente pode colocar aqui dois tons de iluminação, deixar dois interruptores aqui na bancada, de repente, ou até no próprio painel, que a gente pode botar uma iluminação quente e uma iluminação fria, que aí dependendo da claridade ou do tipo de ambiente, né, maquiagem, dá para fazer dois comandos separadamente. Ou se quiser fazer uma mistura, né, dá para acionar as duas e ter uma iluminação um pouco mais neutra, né? Enfim, algumas opções. Pode ser essa iluminação indireta ou a gente também pode fazer uma iluminação mais direta, se for o caso de, né, maquiagem, for mais interessante. Que aí a gente faz uma borda aqui no próprio espelho. Deixa eu ver se consigo simular aqui. Beleza. A gente pode fazer uma borda no próprio espelho e deixar a iluminação. Ficou azul, mas na verdade eu queria botar amarelo. Deixa eu só ver aqui. Que a iluminação seria. Não ficou muito bom não, mas deixa eu voltar aqui. Pronto, vou deixar assim. Que aí essa borda aqui seria a borda de iluminação. Que aí teria uma iluminação direta, né? Perpendicular, né? Em relação ao rosto. É uma outra opção. Aqui na questão da penteadeira, a gente pode deixar, né, um aspecto vazado para que você tenha melhor visualização, né, dos itens internos. Do outro lado, nós repetimos, né, a mesma configuração do primeiro lado, né? Aí vem invertido, né? Canto em L,
a própria região aqui de cabideiro com gavetas e prateleiras. A gente pode, de repente, configurar ou canto em L ou um dos cantos aqui com prateleiras, um cabideiro um pouco maior para vestidos, né? E roupas que têm uma grande extensão. Mas os senhores podem criticar, dizer o que gostam, o que não gostam, como desejam, que aí a gente pode ajustar os internos, né? Dos próprios módulos para ficar mais de acordo. E aqui no meio do próprio closet, a ideia seria deixar uma ilha. E essa ilha aqui com diversas gavetas, deixa eu tirar aqui o módulo, com diversas gavetas espelhadas para ambos os lados, né? Tanto para um lado quanto para o outro. E aqui eu repeti a ideia de nós utilizarmos vidro e a gente pode fazer tipo uma colmeia, né? Para separar aqui algumas joias, relógios. Se eles acharem interessante, a gente também consegue fazer desse modo. E também colocar uma iluminação indireta, né? De repente pode ser algo que seja interessante. Tanto na parte superior quanto na parte inferior aqui da ilha. Dá um aspecto bem interessante. Logicamente, já falando de iluminação, a gente pode usar a iluminação LED, né, nas laterais aqui dos módulos, direcionando a luminosidade para dentro dos armários, né? Pode utilizar no próprio cabideiro, enfim, existem algumas opções, né? Mas nesse primeiro momento, eu acabei até extrapolando, eu queria ver com os senhores o layout, né? Se o desenho está de acordo ou, né, se os senhores gostariam de mudar e como os senhores gostam de guardar, né, de expor os itens. Que aí uma vez a gente ajustado, né, o layout, aí a gente, poxa, fica um pouco mais fácil de deduzir, né, e sugerir algumas definições, né, para iluminação, né, organização interna, algumas facilidades, de repente cabideiro extensível, algumas outras questões. E por último a gente deixou aqui também, né, um banco baixo, né, que aí dá para usar aqui na região, né, do espelho. Também dá para, né, usar para calçar, né, tirar sapato aqui na região do closet também. Tá bom? Depois os senhores me puderem, me digam o que acharam, mandem a crítica, tanto com relação ao layout e quanto à organização da parte interna. Tá bom? Obrigado e fico no aguardo.